É com muita alegria que eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, Deus abençoe. Eu quero, todo o meu coração, agradecer ao Senhor por estar aqui essa noite, tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao pastor Zelito, sua família, pastor Mazinho, aos companheiros do altar, toda a igreja, que a bênção do Eterno continue estendida sobre a sua vida. Amém? Queridos, eu quero ler um texto com a igreja, e o Senhor tem uma palavra muito séria para nós essa noite. Amém? Atos capítulo de número 28. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28, quem achou diz amém. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava, os bárbaros usaram para conosco de não pouca benevolência, porque acendendo uma grande, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa havendo Paulo ajuntado uma quantidade de graveto, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurado na sua mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar, a cair ou a morrer de repente. Mas tendo esperado já por muito tempo, e dando de parecer, esperado por muito tempo, e nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia: é um Deus. Ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita benignidade por 3 dias. Aconteceu que está enfermo de febre, diarreia, ao pai de Públio. Paulo foi ver, havendo orado, impôs as mãos e o podeis assentar, queridos. Eu acredito que aquela palavra que Jeremias ensinou no capítulo 29, versículo de número 13 do seu próprio livro, onde diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. Nós estamos vivendo essa época. Precisamos unicamente buscar a Deus, porque os dias são maus, irmãos. E Deus tem derramado nesses últimos dias uma graça muito forte para aqueles que querem ser diferente da multidão. Hoje eu vou pregar com calma, porque o Espírito precisa falar muito forte a corações aqui essa noite.
Deus quer derramar uma graça extraordinária para aqueles que querem ser diferentes. Esses dias eu meditando de madrugada, eu aos poucos estou retornando à leitura bem longa. E aí eu fui estudar a cultura na época de quando Saul ficava possesso. Presta atenção. E os jovens chamavam alguém para tocar a harpa. A história diz que o intuito era para tocar a harpa, para aliviar o coração do rei. Quando chamam Davi, vai ser tudo diferente. Por quê? Porque Davi não toca para aliviar. Davi toca para adorar. E quando ele é adorado, o mal não resiste. Só souberam que Saul estava possesso quando Davi tocou a harpa. Porque é adorando a ele que você vai ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Está dando para você entender? Então Deus está dando uma graça extraordinária. Você está entendendo? Por exemplo, Maria vai de madrugada encontrar com o corpo de Cristo. Só que você sabe, isso é questão de lógica. Isso é questão de lógica. Maria tinha força para remover a pedra? Sim ou não? E por que ela foi? Porque Maria está ensinando para nós, aquilo que a minha mão não pode remover, a minha fé remove. Então, se eu te dar um conselho, aquilo que você não pode remover, Jesus disse que pela fé moveria o quê? Então uma pedra pequena. Então Deus tem dado uma graça diferente. Você quer ver outro detalhe para a gente entrar no texto? Deus usou 10 pragas para libertar o povo do Egito. Deus usou 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro do povo. Vamos lá. O que nós temos aqui é o final da história do apóstolo Paulo. Diga-se de passagem que um homem literalmente credenciado e que não foi chamado pelo homem, foi chamado por Deus. A chamada de Deus inclui não viver ostentando, como essa geração aprendeu. A chamada de Deus é quando Ele nos prova para extrair de nós o melhor que temos. Paulo teve a graça e a dádiva de escrever 13 cartas que compõem a biblioteca sagrada do Novo Testamento. O Senhor encontra com ele no caminho de Damasco. Vocês conhecem. Ele caiu, a voz bradou: por que me persegues? Jesus disse: você está perseguindo a Jesus de Nazaré. E daquele dia em diante, sua história nunca mais foi a mesma. O capítulo 27, ensina-nos que Paulo é preso pelo sistema romano e que ele será conduzido de navio junto com os outros presos para a Itália. Por quê? Porque Paulo tem cidadania romana. De descendência ele é judeu e de cidadania comprada ele é romano. Então ele será julgado em Roma. E a viagem parece ser uma viagem tranquila. Parece ser uma viagem normal. Até que de repente a tempestade aparece. Até que de repente os problemas acontecem. E aí a gente fica pensando, como nos posicionar diante dos grandes problemas da vida? E só falando em tempestade, eu estava vendo Jesus ensinando aos discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e Jesus garante que a travessia era segura, que chegaria do outro lado, e de repente a tempestade, o vento ao contrário vem, e os discípulos ficam desesperados. E ali Jesus precisa ensinar para nós que não dá para resolver o vento do lado de fora
enquanto não aquietar o coração do lado de dentro. Não tem como ele te dar vitória no lado externo, se dentro de você nem dormir você consegue. Então primeiro acalma o teu coração, porque do lado de fora ele já está trabalhando. Que está entendendo? Para adorar a ele. Paulo vai chamar o capitão do navio e dizer para ele que não era bom seguir viagem. Mas ele vai ignorar o conselho de Paulo. Enquanto ele ignora, Paulo vai orar. E aí eu fico imaginando a seguinte razão: é claro que aos conhecedores, aos examinadores da Bíblia, sabe que esse dia aqui não foi o pior dia da vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12: todas essas coisas me sobrevieram para o crescimento do Evangelho. Então Paulo passou por muita coisa. Então isso aqui para Paulo não era nada. Só que mesmo assim, Paulo foi orar. E aí eu lendo esse texto, relendo, o Espírito me fez fazer o seguinte pensamento: quem tem falo conosco no dia mais difícil da nossa vida? E aí eu vou te dar um exemplo. Você lembra da parábola do filho pródigo? E diga-se de passagem que o capítulo 15 são 3 grandes parábolas, que é extraordinária para nós. Vai doer, mas é para a gente ir para o céu. A primeira parábola, a ovelha se perde. A ovelha, quando a ovelha se perde, ela deixa de ser ovelha? Ela deixa de ser ovelha? Então o pastor vai buscar. Porque tem gente que perde o caminho daqui, é por causa dos problemas. Só que ainda é ovelha, aí o pastor vai buscar. Só que o texto conta a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Da dracma, o problema é que a ovelha se perde do lado de fora e a dracma é perdida do lado de... Só que quem ler a parábola precisa aprender. Você não quer achar o que você perdeu? Quero. Então vamos começar por princípio. Como? Acende a luz. Mas se eu acender a luz, todo mundo vai saber que a minha casa está bagunçada. Mas esse é o objetivo. É para você saber que você perdeu, porque você esqueceu de limpar a sua casa. Porque tem gente que prefere ficar com a luz apagada para esconder a sujeira. Mas Deus está levantando uma geração que vai acender a luz e que no final vai dar tudo certo. A terceira parábola, o filho está dentro de casa, mas não está conformado com a casa. Ele quer ir embora, ele quer ir. Meus irmãos, é uma coisa simples. O pai do filho pródigo tinha argumento ou não tinha para convencer ele a ficar em casa? Sim ou não? Por que ele não convence? Porque não dá para pedir para ficar quem quer ir. Isso é um conselho bíblico. Quem quer ir, deixa ir. Às vezes a igreja não fez nada, mas a cabeça está virada e ele quer ir. Na maioria das vezes ele está no lugar bom, mas ele quer ir provar de uma coisa ruim. Então eu amo tanto a Bíblia. Por quê? Porque ele vai, a vida vai dar uma surra lá fora e ele vai dizer: eu preciso voltar. Então tem gente que está achando ruim aqui, deixa a vida te dar uma surra lá fora, que você vai ver que aqui você está no céu. Gente reclamando do culto porque passa 10 minutos, deixa tu passar a noite no hospital, tu vai ver o que é luta. Tá dando para você entender? Aí versículo 17, para chegar onde é o objetivo, o texto diz assim: caindo ele em si, caindo ele, peraí, o filho pródigo não é uma geração que está acostumado a só ouvir Deus através dos profetas.
Porque tem um grupinho que Deus só fala se levantar um profeta. O céu olhou e disse: meu filho, eu não vou levantar ninguém para falar com você. Eu simplesmente vou abrir os seus olhos para você enxergar que a circunstância Deus está falando contigo. Então tem hora que Deus não vai levantar ninguém para falar com você. É você mesmo que tem que abrir os olhos e entender que aonde você está não vale a pena, que na casa do Pai Ele tem o melhor para você. Então Deus fala através do filho pródigo, através das circunstâncias. Gente, a circunstância fala, sim ou não? A circunstância fala. Você já leu aquele texto de 2 Samuel capítulo 6 que vão conduzir a arca? Os bois tropeçaram. Nunca se viu na Bíblia boi tropeçar, mas naquela situação tropeçou. Por que que tropeçou? Porque é Deus dizendo: se arrepende enquanto há tempo. A terra plana, o lugar é plano, mas ele está querendo controlar o desequilibrado boi. Deus olhou e disse: estou vendo que não quer se arrepender. Vou ter que dar um sinal da minha presença para eles aprender que não leva a coisa sagrada junto com a coisa profana. Então Deus fala. Paulo vai chamar a atenção do capitão do navio e vai dizer o seguinte: Deus falou comigo essa noite, e a palavra que ele me deu foi essa: nenhuma alma se perderá. Diga comigo: nenhuma alma. Dá para ser melhor, diga: nenhuma alma se perderá. Aqui lá vai, os homens se preocupam com o navio, agora Deus se preocupa com almas. Os homens se preocupam com coisas, Deus se preocupa com almas. Capítulo 28, aqui começa o grande segredo. Havendo escapado, souberam que a ilha se chamava... Gente, é só questão de um pensamento lógico na exegese do texto. Na época que não desfrutava da tecnologia que temos hoje. Se não desfrutava da tecnologia, aqui essa fogueira que acenderam para esse povo que está chegando foi o próprio Deus. Porque ninguém mandou mensagem para dizer: estou chegando. Até porque os que estão chegando estavam lutando para viver. Quem está lutando para viver não tem tempo de mandar mensagem. Quem está lutando para escapar da morte não tem tempo de estar perdendo tempo com mensagem. Então eles querem viver. Só que o texto em si está ensinando para nós que Deus, quando quer abençoar alguém, Ele levanta quem a gente nem conhece e prepara tudo que a gente precisa. Isso aqui é sério. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele levanta quem você nunca viu para olhar para você e disse: vou te dar o que você precisa. Isso aqui é Deus. Aí tem um texto que eu amo demais, esse texto. Pense numa pessoa que eu sou maravilhado com esse texto. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, encontraram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-lhe adoraram e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vocês sabem, Jesus é recém-nascido. Aqui nesse texto. E eles pegam e ofertam ouro. Oferta. Eles ofertam ouro. Eu fico pensando assim: o que uma criança recém-nascida vai fazer com barra de ouro? Pensando, a história diz que eles trouxeram barra de ouro, chegaram para o menino e doaram. Toma aqui uma oferta, criança.
Deus estava dizendo: a oferta não é para Jesus, a honra é dele. Mas dali José ia para o Egito, e a estadia era cara. Deus estava dizendo que você vai precisar amanhã, eu estou lhe dando hoje. Porque normalmente Deus é assim: quando Ele quer abençoar alguém, Ele te dá hoje o que você vai precisar amanhã. Só meia dúzia entender para dar glória. Agora segura. Segundo lugar, como é, diga comigo, como é que uma fogueira ficou acesa debaixo da chuva? Está aqui. Está escrito: por causa da chuva que caía. Como é que uma fogueira consegue ficar acesa debaixo de chuva? Aí Deus precisa ensinar para nós a razão com que foi levantada essa fogueira. Vamos lá, essa fogueira foi acesa. Quem é que está chegando? Os sobreviventes do naufrágio. Você é de que igreja? Não sei. Você é rico? Você é pobre? Você é de qual nação? Não quero saber de onde você é. A fogueira já está aqui pronta. Pronto. A fogueira já está acesa para lhe receber. Então, se você olhar a exegese do texto, o texto está querendo ensinar o seguinte: toda fogueira que a intenção não é tirar benefício próprio, Jeová coloca a mão e diz: essa daqui a chuva não apaga. E aí eu preciso dizer a vocês: tem muita gente que os seus projetos têm dado errado porque no fundo quer se beneficiar. Uma fogueira para fazer que o reino de Deus cresça, essa daí Jeová coloca a mão disso aqui, a chuva não molha. Deixa eu ver. Aí Jeová coloca a mão e diz assim: essa daqui a chuva não vai apagar. E diga-se de passagem que a chuva lutou para apagar esse projeto chamado Restauração em Ilhéus. Só que quem colocou a mão? Quem colocou a mão? Quem colocou a mão? Na pandemia, muito projeto foi por água abaixo. E olha onde Deus colocou vocês. Não, você perdeu, te dá um glória. Porque quando Jeová coloca a sua mão, pode cair o pé d'água que for, a fogueira continuará acesa. Porque quem colocou a mão foi Deus. Levante a mão para adorar a Ele. Vamos lá. Eram 276 sobreviventes. A fogueira já está acesa. Vamos fazer o seguinte: vamos nos beneficiar do calor da fogueira. Paulo olhou e disse: não, eu não quero só se beneficiar, não. Eu quero fazer alguma coisa para que esse fogo continue aceso. Gente, eu sei que vai doer, mas é para a gente ir para o céu. Chegou a hora de aplicar o texto. De 276, só um levantou catar graveto. Por quê? Porque tem um monte de gente que não quer sair do privilégio do fogo para ir catar graveto. Você está entendendo, para adorar? O que tem de gente que diz: eu vou sair do conforto da fogueira, para quê?
eu vou abrir mão de estar aqui quentinho na fogueira. Pra quê? Não tem nada não, meu filho. Desfrute do fogo enquanto você pode, mas na hora da honra, a honra não será sua, a honra será para quem cata graveto. Eu sei que é difícil, mas tem gente que não se esforça para nada. Olha que eu tenho tempo que... Eu tenho muito tempo que eu tive lá na oficina, e tem um tempo que eu não falo com ninguém aqui. E quando o pastor mandou mensagem, Fabrício, prega lá, Deus me deu essa palavra para pregar aqui. E é para a gente ir para o céu. Que tem de gente que diz assim, eu não preciso trabalhar não, porque eu sei que na inauguração Deus vai descer. Que teve de gente que disse, eu vou ficar no meu conforto em casa, para que eu vou lá de madrugada, se na inauguração Jeová vai se fazer presente? Tem nada não, meu filho. Você sentiu, Deus sentiu. Agora a honra de ter intimidade com Ele é para quem cata graveto. Porque quem só quer desfrutar do fogo só sente Deus aqui, porque aqui tem uma fogueira. Mas quem cata graveto sente Deus em casa, sente Deus aonde vai. Pelo amor de Deus, levante a mão para adorar a Ele. Presta atenção. Esse negócio de Deus sabe que honrar, isso é maravilhoso. Por quê? Porque quem lê em João capítulo 4, está lá, Poço de Jacó. Poço de quem? Vocês conhecem a Bíblia? Poço de quem? Peraí, mas na divisão da terra dos filhos de Jacó, a terra de Siquém foi dada para José. E José, por ser dono, proprietário da terra, poderia ter mudado o nome do poço, sim ou não? Só que Deus disse, você não vai mudar o nome do poço. Por que você não vai mudar o nome do poço? Porque você pode até beber da água, agora a honra é de quem cavou. Quem está entendendo? Diga comigo, altar, mais forte, diga altar é diferente do poço. Altar você começa por baixo e termina. Poço você começa em cima e termina. E quanto mais cava é que pega o melhor. Só que a nossa geração só quer terminar em cima. Por quê? Porque quanto mais você desce, que ninguém vê. Agora o dono do céu vê. Quem está entendendo para adorar Ele? Gente, Isaac na Bíblia, filho de Abraão, teve um problema muito sério. Teve um problema muito... Por quê? Porque Isaac aparece na Bíblia desentulhando os poços de seu pai. E os que gostam de ler a Bíblia, está escrito assim, que Isaac desentulhava e os inimigos vinham e entulhavam. Ele desentulhava e os inimigos vinham. Era como se os inimigos estivessem dizendo, eu não lhe respeito porque você não tem história. Porque quem desentulha o poço está vivendo na sombra de quem cavou. Aí Jeová está dizendo, quer ser respeitado? Cava teu próprio poço. Você está entendendo? Tem gente que vive na sombra dos outros. Deus quer que você construa a sua própria história. Porque quando você constrói a sua própria história, os inimigos, querendo ou não, eles são obrigados a lhe respeitar. Porque Deus te deu uma história. Eu vou te dar esse detalhe aqui, vou seguir no texto. Diga comigo, Abrão, mais forte, diga Abrão, gerou Ismael. Diga Abraão, gerou Isaac. Qual a diferença? É porque Abrão se precipitou e teve um filho na carne. E todo filho na carne gera tristeza, sim ou não? Só que enquanto ele esperou, Deus deu a ele quem? Isaac. Só que Deus vai dizer para ele, ei, você vai colocar o nome de sorriso. Que Isaac significa
Porque quem espera o tempo de Deus nunca chora. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Quem espera o tempo de Deus só sorri e se alegra. Não. Deixa eu ver se você entendeu para ele a glória. Ei, só vou lhe dar esse detalhe e vou para o texto. O nome de Sara era Sarai. Era o quê? Depois da chegada de Isaac, chamou-se como? Chamou como? Cadê a letra I? Cadê a letra I? Ela era Sarai. Isaac chega, passa a se chamar Isaac. E ela é transformada em quem? Em Sara. Cadê o I? Deus está dizendo: eu tiro dos pais para acrescentar os filhos. Porque a bênção que Deus te deu acrescenta na vida dos seus. Quem entende, levante a mão. Abre essa boca, bate palma, adore a Ele. Tudo que teu pai não desfrutar, Deus tira e entrega para você. Porque é bênção que vem de pai para filho, de filho para filhos. Quem está entendendo? Então Paulo vai levantar para catar graveto. Paulo vai catar. Gente, eu vou terminar dentro do horário, mas deixa eu aplicar um negócio sério aqui. Será que Paulo não viu a cobra? Eu fiquei lendo, já li umas 100 vezes. Será que Paulo não viu a cobra? Será que Paulo, na hora que olhou para o graveto, não viu ela se mexendo? Porque graveto não se mexe, graveto pega fogo. Será que na hora que olha o que o texto está dizendo, ia ajuntando, ia fazer o que Paulo? Paulo ajuntava, o que Paulo fazia? Ajuntava graveto. Será que Paulo, na hora de juntar, não viu ela? Viu. Claro que Paulo viu. Só que Paulo não pode apontar para a cobra. Porque senão Paulo está com excepção de pessoa. Porque senão Paulo está metido a santo demais. Aí Deus disse: Paulo, eu sei que você está vendo, mas tem um lugar, Paulo, que você vai colocar os gravetos, que quem é graveto fica. Quem é cobra se revela. O pastor sabe, irmão, quem é e quem não é. Só que ele não pode fazer nada, só orar. Agora o dono da obra pode revelar quem é e quem não é. A vontade era de separar a cobra e matar logo, mas não, bota ela junto do graveto. Porque na cabeça da serpente, ninguém está vendo ela, mas Deus está. Na cabeça de quem articula para falar mal, para criticar, na cabeça de quem tem uma crítica que não é para o reino, é para a destruição, está tudo certo. Só que quando Jeová desce, aí tudo muda, irmão. Quem é graveto fica e quem é cobra se revela. Esses dias eu fui impactado pela colocação do texto. Olha que coisa interessante. Todas as cobras na Bíblia, o Senhor fez questão de exterminá-la. Inclusive o próprio Cristo deu poder para pisar em serpentes, escorpiões. Na profecia de Gênesis 3, versículo 15, está escrito assim: nascerá da semente da mulher, da semente da... Tu ferirá o calcanhar. O que a serpente vai fazer? Ferir o calcanhar. Por que o texto diz ferir o calcanhar? É simples. Porque se ferir o calcanhar, pode ser sarado. Agora, quando foi para julgar a serpente, ele diz: e tu esmagará, porque a cabeça esmagada não pode voltar a recuperar. Você está entendendo? Então a serpente nos fere, mas Deus deu poder. Quem está entendendo para dar glória? Não, deixa eu ver se você entendeu para dar glória. Não, pelo amor de Deus, abre essa boca para adorar.
vai fazer? Ela vai ferir a mão de Paulo. Quando ela fere a mão de Paulo, fugindo do calor, diz a Bíblia que os homens olharam e disseram: vai inchar, vai cair e vai morrer. Jeová entrou em Paulo e disse: nem vai inchar, nem vai cair e nem vai morrer. Não, pelo amor de Deus, abraça a boca para adorar a Ele. Eu estou sentindo a presença do Pai aqui essa noite. Ei, Deus te chamou, não vai inchar, não vai cair, nem vai morrer, porque quem te chamou foi Deus, quem escolheu foi Deus, e quem garante é Deus. Levante a mão para adorar a Ele. Aí o texto diz: e esperaram por muito tempo, e esperaram por muito. Eu imagino ele dizendo: daqui meia hora Paulo cai. Paulo continuou de pé. Eu imagino alguém dizendo assim: daqui 2 horas Paulo vai cair por aí. Paulo continuou de pé. Quantos anos tem a restauração em Ilhéus? Quantos anos tem essa obra? 16 anos. Então bora lá, 16. Alguém olhou e disse: daqui a 5 anos, que começou numa garagem, vai fechar. Passou 5 anos e a restauração está de pé. Alguém olhou e disse: que nada, rapaz, isso aí é fogo de palha. Daqui 10 anos não vai nem ouvir falar. 10 anos vocês estão de pé. Alguém olhou e daqui uns dias essa igreja nem vai existir. Jeová entrou na restauração. Vai viver 10, 20, 30. Pelo amor de Deus, abra a boca para adorar, porque quem está aqui é Deus. Deixa eu ver quem pode. Olhe para cá. Tem gente que vai morrer esperando, porque Deus desceu na terra para cuidar de quem Ele escolhe. Aí segura, para a gente caminhar para a conclusão. O dono da ilha chega. O dono da ilha, quem é Paulo aí? Sou eu. Paulo, bora comigo para minha casa. Quando Paulo chega lá, presta atenção. Quando Paulo chega lá, o pai do dono da ilha está enfermo. Está? 2 detalhes e eu encerro. Primeiro, e Paulo orou. E Paulo, gente, não se esqueça, feriram Paulo, caluniaram Paulo, e Paulo está dizendo: eu ainda oro, porque as minhas feridas não atrapalham o meu relacionamento em oração com Deus. Pregador, falaram mal de mim, continua orando. Me criticaram, continua orando. Estão arquitetando contra mim, continua orando. Prepararam a forca, continua orando. Dentro do tempo, segura isso aqui. Os discípulos chegaram em Cristo e disse: mestre, ensina-nos a orar. Eu pensei comigo: por que eles não disseram ensina-nos a curar? Porque a oração não traz cura. A cura não traz oração, mas a oração traz. Jesus disse: vocês querem mesmo aprender a orar? Queremos. Bora lá. Entra dentro do teu. Gente, presta atenção. Teu quarto. Diga comigo: teu quarto. Por quê? Porque no meu quarto é intimidade, mas no quarto dos outros é adultério. É por isso que ele disse teu, porque teu quarto é intimidade, mas no quarto dos outros é adultério. É por isso que ele disse: ora no teu. E orarás ao Pai assim: Pai nosso que estais.
2 detalhes sobre a oração. Quantos detalhes? Primeiro, o Pai está em cima, o Pai está, o Pai está, o pão está, o Pai está em cima e o pão está. Por quê? Porque nem todo mundo que tem um pão tem um Pai, mas todo mundo que tem um Pai só que segura aí para você dar glória. O Pai é o provedor e o pão é a provisão. Quem tem o provedor não se preocupa com a provisão de amanhã. Deixa eu ver se você entendeu para dar glória. Pega na mão de quem está do outro lado, diga para ele, diga para ela: quem tem o provedor não se preocupa com o pão, porque o Pai provê para a sua vida, para a sua casa. Deixa eu ver quem está entendendo para adorar. Encerrando. E Paulo estendeu as mãos, e Paulo estendeu. Paulo estendeu. Peraí. Lá atrás, a víbora feriu aonde? A víbora feriu. Deus estava dizendo: Paulo, lhe feriram, mas as feridas não lhe atrapalham de ajudar a quem? Deus estava dizendo: Paulo, faz o que eu mando, porque eu trabalho naquilo que você precisa. Eu finalizo agora. Quem está entendendo bem diz amém. Quem está entendendo bem diz amém. Olha o que é os mistérios da Bíblia. Monte da Transfiguração, Evangelho de Lucas. Segura. Jesus termina o mistério e diz assim: vá na aldeia dos samaritanos e prepare uma hospedagem que eu vou passar a noite. Vou passar. Os discípulos vieram na frente e deixaram tudo preparado. Quando Jesus chegou, o dono disse assim: você não vai ficar aqui não, porque o seu rosto não é de quem fica, é de quem vai para Jerusalém. Ei, não é piada, é só um conselho. Tem gente que não vai com a nossa cara porque não está indo para onde a gente está indo. Vou repetir de novo porque teve gente que não entendeu. Tem gente que não vai com a nossa cara porque não está indo para onde a gente está indo. Porque quem vai para Jerusalém não olha indiferente, olha no mesmo nível. Agora quem não vai é que fica olhando. Aí o apóstolo do amor chamado João disse: Senhor, deixa eu fazer uma oração para acabar com todas as aldeias de samaritano. Jesus disse: encontrei um problema sério. Qual? Na mente dos discípulos, nenhum samaritano prestava. Jesus disse: eu preciso tirar isso da cabeça dele. Então contou a parábola do bom. Se um samaritano fechou a porta, o outro samaritano disse: eu estou aqui para sarar as suas. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Se alguém lhe feriu, Deus vai levantar um outro alguém para sarar as suas feridas. Deixa eu ver quem está entendendo para dar glória. Eu não sei se você vem para o culto, mas quem vem adorar tem azeite. Quem vem adorar torce vinho. Para quê, pregador? Porque se precisar sarar a ferida do próximo, olha eu aqui para fazer a obra de Deus. Que ele acredita da boca para adorar. Segura. Olha o detalhe e eu fecho aqui agora. O pregador é assim, toda hora diz vai terminar e não termina, mas dessa eu termino. O sacerdote descia de Jerusalém, descia de... O
levita descia de Jerusalém, descia de... Quem está descendo do lugar da promessa nunca está preparado. Esse é o perigo. Ele estava no lugar da promessa e saiu do lugar da promessa, pegou atalho e não ajudou quem precisava. E o texto diz assim: e subindo para Jerusalém, um samaritano que trazia consigo azeite, atadura. Porque quem está indo para o céu nunca anda despreparado. Sempre tem azeite para cuidar de quem precisa. Deixa eu ver quem está subindo para o céu aí. Não, deixa eu ver quem está subindo para o céu. Sai da frente, Satanás. Deus está levantando uma geração aqui na restauração. Quem está subindo para o céu tem azeite, tem atadura. Levante a mão, bate palma para ele e aplauda mais forte. Quem está subindo é a Nova Jerusalém.